Espíritos e espíritas. Prosseguindo com a divulgação do livro Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, recebido em 1937, ou melhor, divulgado em 1937, recordamos aqui que o livro é dividido em 3 tópicos. O primeiro trata doutrinando a fé. O segundo, doutrinando a ciência. E o terceiro tópico, doutrinando a fé e a ciência. Esses tópicos são divididos em 12 itens e nós estamos no 5º item do doutrinando a fé. Diz Emmanuel, a necessidade da experiência. Todas as classes são obrigadas a grandes trabalhos, maiormente aos trabalhos intelectuais. O quadro material que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Recordemos aqui, contextualizando, 1937. Era o quadro que Emmanuel está exemplificando naquele momento no planeta Terra. Nós podemos contextualizar o que mudou para os momentos que estamos atravessando. Amainou ou agravou? Fica a critério de cada um de nós, como livres pensadores, fazer essa análise e pensarmos assim: o que Emmanuel está nos revelando do plano espiritual? É um passado recente ou é um presente? Porque ele prossegue. O quadro é o reflexo da mente humana, desvairada pela ambição e pelo egoísmo. Cada um, pois, medite no quinhão de responsabilidades que lhe toca e não evite o trabalho que eleva para as alturas. Ressaltamos que estamos sintetizando o livro Emmanuel, convidando a todos que, assim desejando, está disponível na internet. Prossegue no item 2, Emmanuel, o momento das grandes lutas. Ele diz, a indiferença anula na alma suas possibilidades de progresso e oblitera os seus germes de perfeição, constituindo um dos piores estados psíquicos. Como é que estamos hoje com a nossa mente? Porque ele diz que a indiferença anula na alma possibilidades do progresso, oblitera os germes da perfeição. E essas duas situações constituem um dos piores estados psíquicos. Como é que nós estamos hoje? Prossegue ele, semelhante situação não se pode, todavia, eternizar, pois raia, cedo ou tarde, o instante da compreensão que os impele a contemplar os altos cimos. Item 2, porque a necessidade da experiência, o item 5, ele faz um comentário e depois nós apenas numeramos os itens referentes os subitens referentes a esse item. Então, no item 2, ele diz, os planos do universo são infinitos. Para os desencarnados da minha esfera, o primeiro dia do espírito é tão obscuro como o primeiro dia do homem o é para a humanidade. Aqui reconhecemos quão sublime é a lei de liberdade das consciências e dessa emancipação provém a necessidade da luta e do aprendizado. Fica claro aqui que o Emmanuel está em outra morada quando ele se refere para os desencarnados da minha esfera. E mostrando que ainda para ele existe não a perfeição relativa,
mas um caminhar até atingir a perfeição relativa, porque é absoluto só o Criador. Ou melhor, não existe uma completude em termos de perfeição. Demonstra ele aqui que está a caminho. Por isso, quando ele diz que a situação dele é tão obscura como o primeiro dia do homem, ou seja, da humanidade terrena. Prossegue ele no item 3. O progresso isolado dos seres. A ciência, a arte, a cultura, a virtude, a inteligência não constituem patrimônios eventuais do homem. Todos os seres, portanto, laboram isoladamente na aquisição dessas prerrogativas, de acordo com as suas vocações naturais, dentro das lutas planetárias. Item 4. O futuro é a perfeição. Diz ele, integrada no conhecimento de suas próprias necessidades de aprimoramento, a alma jamais abandona a luta. Cada etapa alcançada é um ciclo de dores vencidas e de perfeições conquistadas. Vejam só o que o Emmanuel nos instrui sobre esse item, a necessidade da experiência. No último subitem, com o título Que significam as reencarnações, diz ele, o ser humano deve amar sua existência de lutas e de amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase um perdão de Deus, se Deus pudesse perdoar. Então vejamos aqui que ele nos remetendo que uma reencarnação é quase um perdão de Deus. E quando ele diz, se Deus pudesse perdoar. Por quê? Porque somos nós que vamos nos reajustando com as leis de Deus. Tudo aquilo que plantamos, colhemos. E até atingirmos essa perfeição relativa, as experiências, as existências são de lutas e de amarguras, só que temporárias. E ele nos convida a amarmos essas lutas e essas amarguras, porque nós sabemos, nós estamos em 1937, com a divulgação desse livro, através da psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, quando já temos como base toda a estrutura da doutrina espírita trazida até nós pelo nosso irmão Allan Kardec. Meus irmãos, nós vamos entrar agora no item 6, com o título Pela revivescência do cristianismo. E vejam só, 1937. Pela revivescência do cristianismo, ou seja, a necessidade de reviver o cristianismo daqueles primeiros séculos, onde os homens que abraçaram o cristianismo naqueles primeiros séculos levaram a sua divulgação colocando a sua vida a toda prova. Quantos não desencarnaram sob o ímpeto do Império Romano, que até então perseguia os cristãos, e só que lá pelo ano de 325 é que foi realmente liberado os cultos religiosos, incluindo o cristianismo. Então vejam só o que é que Emmanuel diz em 1937, nos convidando, porque a doutrina nada impõe, nada proíbe, mas os espíritos, através das suas mensagens, estão como se fosse numa montanha, vendo todo o processo evolutivo do planeta Terra sob o comando do Cristo, nosso irmão. Diz ele,
ainda é para o estudo e a prática do Evangelho, em sua primitiva pureza, que tereis de voltar ao vosso entendimento. Está aqui de uma forma bem clara. Aquela passagem onde Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz: Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Emmanuel prossegue, nos convidando ao estudo e à prática do Evangelho. Se quiserdes salvar da destruição o patrimônio de conquistas grandiosas da vossa civilização. Vejam só, o progresso é individual, mas Emmanuel já deixa aqui que todas as nossas atitudes, nós vamos destruindo o patrimônio das conquistas grandiosas da nossa civilização. Por quê? Porque tudo atende à lei de progresso. E à medida que não acompanhamos esse progresso, nós estamos destruindo esse patrimônio. E que nós é que vamos responder por ele, pelo aquilo que destruímos. Nós é que vamos nos reajustar. Por isso que a reencarnação, como ele diz naquele item anterior, é o perdão de Deus. Diz ele com o item época de desolação. Nós estávamos à véspera da Segunda Guerra Mundial. E que possamos contextualizar o que é que está acontecendo ainda com a humanidade terrena. Diz ele: tocaste a época da desolação, em que os homens não mais se compreendem uns aos outros. Requerem a atenção acurada da sociologia, que estuda a sociedade. A sociologia, somente poderá solucionar os problemas com o estudo do Evangelho do Cristo. Não segundo os ditames da convenção social, que de há muitos séculos vem transformando o ideal da perfeição do crucificado num acervo de exterioridades, que os homens adotaram por questão de esnobismo ou de acordo com os interesses da facção ou da personalidade. Instrução de espírito superior acompanhando o nosso processo evolutivo. À luz da doutrina espírita, nos convidando a essa reflexão, porque como espíritos espíritas já temos a base das leis do Criador, como se processa naquilo que já podemos alcançar. E isso nos veio através da terceira revelação para o planeta Terra. E como somos todos irmãos, neste momento, reencarnado ou desencarnado, fazendo parte desse grão de areia, o planeta Terra, pensamos que, com essas instruções, ninguém pode alegar ignorância. Até porque lembremos daquela parte anteriormente estudada, que o Emmanuel diz bem, de forma bem clara, que quantos mensageiros não vieram trazendo o amar o próximo como a nós mesmos, preparando o caminho para que Jesus estivesse entre nós há 2000 anos. E tudo sob o comando do Cristo, como governador do planeta Terra, que nunca nos abandonou, nem vai nos abandonar. Porque se aqui não conseguirmos prosseguir com esse processo evolutivo, dando sintonia, iremos desencarnar e vamos para outras moradas. Então, diz Emmanuel, a norma de ação educativa, o psicólogo, o pedagogista, o formador das novas gerações, para entrarem na arena da luta em prol do aperfeiçoamento de
cada individualidade sobre a Terra, terão de buscar a sua norma de ação dentro do próprio cristianismo, em sua simplicidade inicial, se não quiserem que a humanidade atinja a culminância dos arrasamentos e das destruições. É para pensarmos como estamos neste momento. Evoluímos tanto intelectualmente, mas como o progresso tem duas asas, a do intelecto, do intelecto e o da moral, como estamos? Que convite é esse que Emmanuel está nos fazendo e trazendo uma realidade nesse processo de evolução do planeta Terra? Porque 1937 ele está se referindo aqui ao psicólogo, pedagogista, o formador das novas gerações. Nós podemos trazer para hoje. Como estão as nossas redes sociais? Como estão os formadores de opiniões? Estão divulgando o quê? Os influencers estão com base em quê? Porque ele diz, todos esses terão de buscar a sua norma de ação dentro do próprio cristianismo. Mas que cristianismo? Da Igreja Católica, que a Igreja Católica prega fora da Igreja não há salvação, que deturpou a simplicidade do Evangelho do Cristo, porque ele diz aqui, terão de buscar norma de ação dentro do próprio cristianismo em sua simplicidade inicial. Aqui descarta qualquer atividade a partir da criação que abarcou, vamos pensar assim, o bispo de Roma, a criação do papado, e a partir daí o que a Igreja Católica desvirtuou com seus dogmas, seus rituais, seus cultos exteriores, os dízimos, a venda das indulgências, o culto dos santos, que ele já deixou bem claro, Emmanuel, quando se referia a Roma e à humanidade. Mas vejam só, o título agora é Pela Revivescência do Cristianismo. E ele toca mesmo no ponto da sociologia e vai aqui adentrar da Igreja Católica. Porque ele diz aqui, as religiões literalistas passaram. Qual era a grande predominância, já que nós estamos aqui dentro do campo do cristianismo, para os cristãos? As religiões literalistas passaram, ou seja, aquelas apegadas literalmente à letra, e a letra mata. O Antigo Testamento, deixamos aqui bem claro para a nossa interpretação, é uma nossa interpretação, não é palavra de Deus, é palavra dos homens sobre Deus. Porque vejam só o próximo item, a clareza de Emmanuel, o convite de Emmanuel para os espíritos e espíritas, a falha da Igreja Romana, a falha da Igreja Romana. Resumimos, é a síntese do pensamento do espírito que é como Emmanuel, que foi padre, que sabe muito bem nas entranhas da religião literalista, Igreja Católica. Ele diz, a Igreja Católica, amigos, que tomou a si o papel de zeladora das ideias e das realizações cristãs, falhou lamentavelmente aos seus compromissos sagrados.
Desde o Concílio Ecumênico de Nicéia, o cristianismo vem sendo deturpado pela influenciação dos sacerdotes dessa igreja, deslumbrados com a visão dos poderes temporais sobre o mundo. É só pesquisarmos. Se queremos aprofundar no conhecimento, para não nos enganarmos. O que foi o Concílio Ecumênico de Nicéia? Porque ele termina esse item, e nós aqui estamos resumindo, dizendo: a moral católica não é a moral cristã, é a moral católica, falhou aos seus deveres e às suas finalidades. E aí colocamos aqui, por vontade própria, já que estamos fazendo uma reflexão também, depois de estarmos divulgando e termos estudado esse livro, o convite é para cada um de nós fazermos as nossas reflexões e tomarmos as nossas atitudes. Particularmente, desde que lemos o livro Paulo e Estevão até então, até o que éramos, abraçamos a doutrina espírita e nos afastamos da Igreja Católica. Já tínhamos nos afastado, desde a idade de 7, 8 anos. E, sem entrar em grandes detalhes, sintetizamos aqui. A Igreja Católica nos afastou de Deus. A maçonaria, a quem em determinado período abraçamos, nos aproximou de Deus, porque nos traz aquele Criador como grande arquiteto do universo, não como ser antropomórfico que tão bem a Igreja zela e continua zelando, trazendo mais como um ser que deve termos medo, porque ele se vinga, porque ele castiga, cabendo à Igreja até o perdão. Então vejam só o que Emmanuel diz. Não nos é lícito influenciar os homens e as suas instituições. É o bom senso de um espírito superior, sabendo de todas as nuances do processo evolutivo naquilo que já pode alcançar. E sabendo dessas nuances, vai nos instruindo. Todavia, podemos apreciar a influência das ideias sobre as massas, apreciando-lhes os resultados. É o ser em cima da montanha, acompanhando todo o processo de quem está na planície, todo o caminhar. Prossegue ele, fazendo, ou seja, apreciando os resultados sobre a influência das ideias sobre as massas, analisando melhor a influência das ideias sobre as massas e vendo os resultados a que se chega, diz ele que, fazendo isso, temos o objetivo de vos demonstrar a que resultado conduziu os povos à deturpação da palavra do Cristo. A necessidade de voltar-se o raciocínio individual e coletivo para a compreensão dos deveres que dela decorrem. Prossegue ele. O progresso, o propósito dos espíritos. Há uma lei de progresso tão clara que a gente vai repetindo, porque não dá para atravessarmos os momentos que estamos vivendo sem pensarmos na lei do progresso, lei divina, nos convidando a sermos partícipes dessa construção de um mundo melhor, desse mundo de regeneração que está batendo na nossa porta
e nós é que devemos empunharmos a chave e abrir. Porque no último subitem, podemos dizer, com o título Propósito dos Espíritos, diz Emmanuel: agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa. São os gênios do espaço que, sob a égide do Divino Mestre, Jesus, vem proclamar por entre as sociedades terrenas as consoladoras verdades, as grandiosas verdades. E aí sim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É dentro desse processo de análise, de reflexão, das instruções do plano espiritual, que tão bem podemos dizer da alma: conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Porque muitos, se dizendo cristãos, estão usando desta colocação, deturpando por completo a mensagem do Cristo, como Emmanuel demonstra aqui o que a Igreja Católica fez e vem fazendo. Ele prossegue: é em razão disso que os túmulos falam, que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas. Quem estiver acompanhando essa divulgação do livro Emmanuel, nessa síntese que estamos fazendo, pode até pensar que estamos diretamente sendo contrário ou, podemos dizer, julgando a Igreja Católica. Mas, se não dermos crédito a um espírito como Emmanuel, pela psicografia do médium com Jesus, Francisco Cândido Xavier, vamos dar crédito aqui. Depois de termos a base da doutrina espírita como consolador prometido por Jesus. Porque, como ele diz aqui, agora os trabalhos não são só dos homens, ou seja, dos espíritos reencarnados. Já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa. São os gênios do espaço, sob o comando do Cristo, que vem proclamar por entre as sociedades as consoladoras verdades, as grandiosas verdades. E aí ele diz: é em razão disso que os túmulos falam, que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas. Quem é que de forma tão clara diz que a vida continua, que não morremos, que estamos em processo contínuo de aperfeiçoamento, que não podemos mais olhar para uma cova vazia onde encontra-se ali apenas os restos de um corpo humano? E ele diz: os túmulos falam, os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas, para vos dizer que a vida é o eterno presente e que a imortalidade, dentro dos institutos da justiça incorruptível, que nos observa e julga, é um fato incontestável. Ou seja, vejam como está nos convidando as leis perfeitas do Criador. Lei de justiça, de amor e caridade. Tão bem trazida até nós no Livro dos Espíritos, quando trata das leis morais. Como podemos sermos coniventes com quem não aceita a
a doutrina espírita diz que é obra de magia, de bruxaria, que a comunicação com os espíritos é obra de Satanás, do demônio. Como? Respeitamos todos os nossos irmãos, mas as concepções religiosas vão se aperfeiçoando, e o convite da doutrina espírita é esse, direcionado diretamente para a grande influência ainda da Igreja Católica, que deturpou por completo a mensagem simples do Cristo. Por isso que ele termina esse item, já caminhando para o final: todas as nossas atividades objetivam a revivescência do cristianismo na Terra, de modo que um templo se levanta em cada lar e em cada coração. Quando colocamos aqui esse projeto Espiritismo Redivivo, é porque não somos cegos. Estamos enxergando o movimento espírita que é feito pelos homens, já saindo muitos se dizendo espírita, da revivência do cristianismo, fazendo uma mistura, muitas das vezes divulgando a doutrina espírita como algo para preencher o ego, ter milhares de seguidores porque agradam a gregos e troianos, quando o momento é tão sério para revivenciarmos o cristianismo. E quando essas atitudes nós estamos identificando no meio espírita, revivermos o espiritismo tal qual nos entregou Allan Kardec, e aqui nos referindo apenas à psicografia de Francisco Cândido Xavier, esses centenas de livros, Mensagem do Plano Espiritual, como um regulamento daquela Constituição Divina estruturada nos cinco livros que a doutrina espírita nos oferece. Porque se os mortos voltam, se os túmulos falam, os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas. Por que não começarmos a pensar que o templo é cada lar e em cada coração? Quando compreendermos o convite do Cristo para os tempos de hoje, estaremos em nossos lares, revivendo o cristianismo dos seus primeiros tempos, nos comunicando de uma forma bem simples com os nossos irmãos desencarnados, porque já podemos perceber que cada ato da nossa vida, cada pensamento, cada falar e cada agir, como diz os Espíritos, quando dizemos aqui podemos perceber, porque estudamos a doutrina espírita, e lá está bem claro, os Espíritos nos influenciam mais do que a gente imagina. Estão à nossa volta, ao ponto que tudo que estamos fazendo é com influência deles, sem tirar o nosso livre-arbítrio. Então, quantos desequilíbrios nos lares, quantos crimes que começam nos lares não são potencializados pelos instintos que ainda existem em cada um de nós, por esses irmãos desencarnados que ou não nos perdoaram, desejando reajuste, nos influenciam. É esse o grande convite.
e só podemos educá-los, não é nem doutriná-los, é educá-los através da nossa transformação em homens de bem. Por que não? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que quanto estamos longe, mas não somos mais aqueles seres instintivos, lutando apenas pela sobrevivência dos primeiros tempos do planeta Terra, no mundo primitivo. Muitos de nós ainda estamos agindo assim. Come, bebe, dorme e faz sexo. Muitos de nós ainda estamos assim. Quando já passamos do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação, onde não podendo mais alegar ignorância, nós sabemos que estamos nos reajustando pela misericórdia de Deus com as suas leis, através do processo reencarnatório. Então, prossegue Emmanuel, auxiliai-nos, olha só que humildade, auxiliai-nos, trazendo-nos o concurso da vossa boa vontade, do vosso querer. Lembramos aqui Raul Teixeira, a doutrina espírita não é para qualquer um, é para quem aguenta. E sem entrarmos aqui em detalhes, se não tivéssemos na nossa consciência, no nosso ser, pela misericórdia de Deus, pela sua justiça perfeita, que estamos abraçando a doutrina espírita como uma bússola para sairmos daqui melhores do que adentramos. Todo o nosso viver nesses 62 anos no planeta Terra, não teríamos estrutura nenhuma se não tivéssemos conhecido a doutrina espírita. E a luta continua, porque é aquele conhecereis a verdade e a verdade os libertará, é nos apresentando quanto mais conhecimento, quanto mais uma transformação moral, mas nós vamos percebendo o quanto estamos distante, mas também a meta que devemos alcançar. Não deixando para a próxima reencarnação, é aquilo que é possível já nessa. E isso traz um grande desafio, grandes complicações, que precisamos nos manter firmes, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, para nos estruturarmos na lei de amor a partir dos nossos lares, com os que convivemos, com os que nos aproximamos, encarnados e desencarnados. Por isso que Emmanuel, na sua humildade, sabe o quanto a gente já recebeu, que não podemos mais alegar ignorância como espíritos e espíritas. Por isso que ele diz aqui, auxiliai-nos, trazendo-nos o concurso da vossa boa vontade e do vosso querer. Imagina um espírito superior, com todas as experiências que já passou no planeta Terra, trazendo essas instruções e dizendo que precisa do nosso auxílio. Por que isso? Somos uma só família. Todos nós chegaremos um dia à perfeição. A grande vontade de Jesus é que nenhuma ovelha se perca, nenhuma ovelha. Mas, à luz da doutrina espírita, podemos compreender que, se não acompanhamos esse planeta de regeneração que estamos adentrando, vamos para um planeta de prova e expiação. As experiências serão mais complicadas, principalmente nos dizendo espíritos e espíritas. Mas chegaremos um dia, todos nós, à perfeição. Por isso que essa afirmativa de Jesus, sabia ele.
que todos nós, na misericórdia de Deus, na justiça perfeita, um dia seremos um Cristo. E aí Emmanuel diz: auxiliai-nos, ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, de cujos altares os maus sacerdotes se descuidaram. Que templo é esse? É o templo interior. Ou podemos também pensar esse templo perfeito, um corpo físico, independente das condições de reajuste, mas é a misericórdia de Deus atingindo a cada um de nós. Porque ele diz: os maus sacerdotes, levados pelos cantos de sereia da vaidade e do interesse do mundo, precisamos reedificar esse templo. E passaram os maus sacerdotes. Se isso aqui é de 1937, esse alerta, porque Emmanuel sabia das entranhas da Igreja Católica. E hoje, com essa facilidade, nós estamos vendo aí os escândalos perpetrados no momento bem próximo ou no passado. E ele termina esse item com esse subitem, o propósito dos Espíritos, dizendo o seguinte: que o Mestre abençoe a cada um de vós, fortalecendo-vos a fé, para que possamos com ele, com a sua proteção e a sua misericórdia, vencer na luta em que nos achamos empenhados. E vejam só, é um convite para todos nós, inclusive para ele. Que o Mestre abençoe a cada um de vós, fortalecendo-vos a fé, para que possamos com ele, aí ele está se incluindo, com a sua proteção e a sua misericórdia, vencer na luta em que nos achamos empenhados. Qual a grande luta de Emmanuel? Trazer o conhecimento dessas verdades eternas, até nos comprometendo, porque não podemos mais alegar ignorância, mas impulsionando-nos para tomarmos decisões, para construirmos um mundo de regeneração, que não somos perfeitos ainda, mas podemos fazer a nossa parte e voltarmos para a espiritualidade, a verdadeira vida, melhores do que adentramos numa reencarnação.